Valendo já? Então já estamos ao vivo. Pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast. Eu nunca acerto o podcast. Eu sempre falo podcast. Então, Podcast, o podcast da creche aprimorar. Da creche aprimorar, não. Da creche docilar. É que é muita informação. É verdade, é verdade. Tá? Muita coisa. Hoje, isso aqui eu vou falar daqui a pouco, porque não é pra mim. Tá? Mas hoje eu tô aqui com uma convidada ilustre, Priscila Martins. Uma salva de palmas para nossa convidada. Priscila, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Já está quase se tornando sócia, né? Aqui do nosso podcast. Já falei, só chamar que a gente vem. A partir do terceiro episódio, você se torna, de fato, já a nossa sócia. Não, aí eu vou querer pedir música. Não, e tem um boleto também. Então... Mas aí eu só vou pedir a música. Tem uns boletozinhos que a gente começa já a distribuir aí, tá? Então tem um pessoal aí que eu tô fazendo agenda já, que é pra gente marcar pra ver se até o final desse mês eu consigo trazer umas 20 pessoas. Só pra dividir o boleto. Entendeu? Entendi. E aí, Gabriela, boa? Eu trago o meu também, a gente partilha. Não, aí não. Não tem problema não. Aí não. E aí, Gabriela, como que você tá? Hoje qual é o nosso episódio? Terceiro. A Gabriela tá contando. Gente, mas Gabriela ela, tá mas ela contando também, esse episódio. terceiro dia, né? Terceiro Você vai dia. poder pedir música hoje, Aí, Gabriela. Uma salva de palmas pra você. Não, é que a Vai pedir Gabriela música. é a host. É a host do podcast, Olha pô. só. Eu aqui, sem ela, eu não sou ninguém. Eu entendo. Então, ó. Hoje vamos tratar de um assunto bem legal. É um assunto que eu tenho muita dúvida e tem muita gente que tem dúvida. Mas antes disso, vamos fazer aqui o nosso jabá, tá? Então, quer fazer hoje, Gabi? Pode fazer. Posso fazer? Pode fazer. Então, ó. Quando acabar eu faço, entendeu? Então No tá final. Para você que ainda não matriculou a sua criança, ainda temos vagas abertas, tá? Períodos parciais, períodos integrais, alimentação tudo por conta da escola. Quiser saber um pouco mais de informação, tem esse telefonezinho que tá passando aí na tela, ou eu já deixei aí no link, na descrição da nossa live. É só clicar no link que você vai cair direto no nosso WhatsApp e nós vamos passar todas as informações. Sem mais delongas, Priscila, primeiro, eu vou tirar a dúvida daqui, né? Obrigado tô agradecendo pelo Matheus. Obrigado pelo Ah, eu não sabia o presente. nome. Matheus. Ah, que lindo. É Matheus. Por que o vermelho? Que Eu não vocês falaram? sei. Eu não sei. Eu sei que eu já ouvi duas coisas. Eu sei que dá sorte, fato. Aham. E segundo, já ouvi dizer que a criança tem que sair da maternidade com uma peça vermelha ou no 7º dia usar vermelho. Sem mais delongas. Na dúvida, a gente coloca. Ou faz como eu. Ou então que passa logo os fui, 7 dias logo já ou- direto, né? Ou faz como eu, que comprei uma roupinha que já tinha o vermelho É. e tirei ele da maternidade com a roupa e no 7º dia vesti a roupa novamente. Ah, vê agora. Não entendi. Pera aí, eu voei. Entendi. Eu contemplei todo o processo, não Entendi. deixei dúvida no rastro, entendeu? Você comprou a peça com vermelho. A peça já tinha vermelho, era azul com cinza e vermelho. Uhum. Azul marinho, cinza e vermelho. Então, no dia que ele saiu da maternidade, ele saiu com a roupa. No 7º dia, eu repeti a roupa. Aí não dá erro, né? Não tem Não. como. Eu já pensei ao contrário, já E se mantei for isso aqui. fé eu de já lugares não... diferentes, a gente contempla os dois lados. Ah, foi por isso que você trouxe esse, né? Do Não, arco-íris. esse aí tem valor sentimental. Sério? Fala aí, qual a Esse história? aí foi a Bisa que fez. Pô, cara. Pô, isso aí é dedo de vó, minha avó, Bisa do Léo. Bisa. Gente. Então, tem todo um valor aí. Não, eu fico Eu acho olhando tão assim... bonitinho esses negocinhos assim de tricô. Não, é bonito e eu acho extremamente difícil de fazer, tá ligado? Sim, e não adianta falar que lindo ou de não vende. Não, é peça É única, só pô. assim, ó. Fulano vai nascer. Pode fazer? Posso. Ai, Não adianta. Queria Vó, tanto que minha avó faz. tricotasse. Pô, vou te falar. Esse daqui, tô dando a minha palavra, tá? Esse daqui, porque geralmente a criança vai crescendo, vai dando as paradas, né? Sim. Esse aqui eu não vou dar, não. Eu vou guardar. Ah, isso aí. Porque. Boa, boa. Pô, é peça única, né, É, cara? mas isso aqui- aí depois você conversa com a Bia, porque essas coisas não são vocês quem determinam. Eu vou- As mulheres vou- que estão aí podem, né, responder. Verdade. Isso não existe. Homem achar que é ele que vai. Mentira. Eu vou esconder. Vai nada. Não, mas é sério, eu acho que eu vou. Eu tenho umas paradas meio loucas comigo. Que
tem uma área lá da minha casa, que até hoje ela tá vazia. Na minha casa eu tenho um corredor, que eu falo que eu vou fazer uma galeria lá nesse corredor. Então eu falo que eu vou botar um monte de fotos, assim, pô, eu tenho fotos da Heloísa desde do parto, pô, e até hoje. E lá eu quero fazer tipo uma galeria de linha do tempo, tá ligado? Sim. Então, pô, Tá que a bom. gente começa assim na primeira parte do corredor com pequenininha, a gente vai andando e tal, e, pô, encher a parede toda. E acho que é legal você pegar um negocinho desse aqui, porque... Pode botar num quadrinho. Botar num com quadrinho. vidro, aí deixa assim, fica... Tá vendo como eu conquistou a mulher? De convencer ela, de não Não, dar isso eu pra disse ninguém. que é uma ideia, eu não disse Tá que vendo vai aí? convencer. A gente vai eu conversando não disse assim, isso. que a pessoa vai concordar Tá e pronto. gravando, Bota... né? Que fique registrado que eu não disse que vai Tá vendo aí? acontecer. Quem manda no final é a No Maria. final, ela vai pensar a mesma coisa que você pensou. Ok, que Então, vai seja. chegar lá e vai Que estar tudo seja. certo, pô, tá seja, vendo? Mas enfim, Priscila, muito obrigado mais uma vez Imagina, carinho é pelo nosso. presente, muito legal. Vamos conversar hoje um pouco sobre autismo, né? Sim. Eu aprendi muito sobre autismo, muito com você e com o seu esposo. E a parte que eu acho mais legal são as visões diferentes que os dois têm do autismo. Eu lembro que uma vez eu fiquei conversando com o Pablo umas 3 horas, mais ou menos. Fala comigo, Léo. Vem aqui, dá um Vem oi. cá, oi, dá um oi pro pessoal, Léo. Ali, ó, fala aqui É no aqui, microfone, ó. Fala aqui, ó. Fala boa tarde. Boa tarde. Aí, ó, o pessoal com certeza vai comentar lá boa tarde. Vai participar com a gente, Fala no Léo? microfone. Tá, vai falar. Todo mundo tá te ouvindo. Deixa eu sentar aqui. Ai, eu deixo você sentar aqui. Vamos por parte, Priscila. Sim. Vamos puxar desde lá da raiz até esse momento aí que tá sentado no teu colo. Tá? Aqui é quando eu vou de BGD. Agora é minha vez, combinado? Então, fechou. Quero ver. Léo é teu primeiro filho, né? Sim. Vamos antes, o planejamento para ter um filho. Como que foi Não. isso? Não teve, né? Nenhum. Eu, na verdade, eu nunca desejei ter filho. Sério? Hoje eu consigo, assim, falar até perto dele, ele sabe, já falei isso com ele. Que, assim, tem muitas mulheres que sonham, eu nunca tinha tido esse sonho. Eu também não tenho. Mas é engraçado que quando aconteceu, quando eu descobri, parecia que era o sonho da minha vida. Eu não sei explicar por quê, mas é um fato. Eu não tinha plano, e o dia que eu conheci a minha sobrinha, Mentira. O dia que a minha sobrinha veio à minha casa a primeira vez, ela tinha 12 dias, ela é minha sobrinha e afilhada, que ela entrou, ela saiu do carro do meu irmão, que eu peguei ela no colo, eu falei, eu tô grávida. Mas foi, eu não sei te falar, eu não sei explicar, mas foi. Eu esperei todo mundo sair, comprei o testezinho de farmácia, falei, caraca. Eu sei o dia que eu fiz a Heloísa. Sem brincadeira. Não, Você tá falando eu isso fiz- aí. Não, mas eu sei o dia que eu descobri. Não, sim. Assim, eu tive a plena certeza. Quando todo mundo foi embora, eu falei pro Pablo, eu vou pedir um teste de farmácia porque eu tô grávida. Foi dia 24 de agosto de 2013. Aí ele, tá doida? Gravou até a data. Eu gravei porque foi marcante mesmo, sabe? Eu peguei ela no colo e eu sabia que eu tava grávida. E tava de muito pouco tempo, acho que eu tava na 3ª semana, se não me falha a memória. Acho que eu tava na 3ª semana. E aí eu falei, gente, como é que pode? Mas assim, no dia seguinte eu já tava mesmo. pensando o que eu ia fazer. A minha irmã desconfiou que tava grávida porque ela foi na casa de uma amiga dela e um bebezinho não parava de olhar pra ela. Não parava de olhar o tempo todo ela falou. Aí todo mundo Mas usando, isso tá aconteceu grávida, comigo tá a vida grávida. toda. Se fosse por isso, eu ia achar que eu tava grávida todo dia. Aham. Porque criança, eu acho que criança olha pra mim, não sei se eu sou muito grande. Criança fica olhando. Na rua, no mercado, isso é comum. Mas nesse dia foi muito marcante. E aí dali eu já comecei, então assim, não teve planejamento, zero. Uhum. É isso. Léo veio. Essa pergunta passa rápido. Léo veio. Sim. Léo começou a frequentar. Da onde que momento vocês descobriram ali o autismo? E como?
Então, isso aí, o Léo, ele teve, só pra ficar claro assim, o Léo teve todas as fases normais de desenvolvimento da criança até 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Toda a fase, toda. Léo andou, sentou, fazia aqueles babucear, acho que é babucear que fala, não lembro. E aí ele fazia todos os ruídos, ele interagia, mamando, olhava nos olhos. Eu tenho foto dele, eu tirando assim, você vê que ele tá olhando no meu olho. Então, assim, fora de todo e qualquer rótulo que se coloca sobre autismo, né? Então, ele sentou na idade certa, ele engatinhou na idade certa. Só que hoje eu já tenho uma outra mentalidade que a gente vai chegar lá nesse ponto. Mas quando ele completou 1 ano e 2 meses, o Leonardo apresentou umas petequias, né? Aquelas bolinhas, que não são bolinhas, não é bolinha. Como se fosse uma erupçãozinha na pele. Mas tipo brotoejo. Não é brotoejo, que a brotoejo tem uma bolinha. Esquece a bolinha, só o vermelho. Mas eram umas placas. E começou nos pés, aquilo começou a subir e foi até a cabeça. Só que antes de chegar à cabeça, é claro que eu já estava no pronto-socorro, né? Porque eu já fiquei desesperada quando estava no pé. E quando a médica viu, internou ele na hora. Leonardo ficou internado 4 dias, fez uma bateria de exames. Eu saí de lá, fui embora para minha casa. O que ele tem? Não sabemos. Na época, estava no boom do Zika vírus. Era o boom do Zika. Então, isso é Zika. Só que ele fez a sorologia para Zika e deu negativo. E ele deu positivo por uma tal de uma síndrome de Epstein-Barr. Que segundo o neuro hoje dele, fala para mim que quando dá em criança, dá e vai. E a criança fica imune. Que se dá em adulto, mata. O adulto não tem resistência para o Epstein-Barr. E essa baixa da imunidade por conta do Epstein-Barr fez eclodir os sintomas de autismo que ele já tinha. Que isso também é um conceito que as pessoas levam. Foi o Epstein-Barr que causou o autismo. Não, ele nasceu autista, ele é. Sim. Mas aquilo estava camuflado. Ele precisou ter uma baixa violenta de imunidade para que ele tivesse o começar, né, desses sintomas. Daí o Léo emudeceu. Deixa eu pegar só um gancho. Que eu dou calor? Pode. Deixa eu pegar só um gancho. Não faz pode sensualizar na câmera, não. Chega pra lá. Vai lá pra trás da câmera. Isso, só com a tia. Pode tirar. Aí você pode até rodar a camisa. Deixa eu só tirar calor, tô suado. Só deixa aí. essa dúvida. Que eu sempre ouvi falar que o autismo existe grau. Sim. Grau de autismo, né? Então, assim, mais ou menos deixa eu ver se eu entendi certo ou errado. Já tinha um grau pré-definido e vocês não sabiam, não conseguiam identificar, ou esse grau foi acentuado? Existe isso de aumentar ou diminuir? Eu não sei. Isso eu não tenho essa informação para te dar. O que eu sei é que o grau pode reduzir com terapias. Aumentar eu não sei. Sim. Nunca ouvi falar disso. Eu já ouvi falar de reduzir também, agora o Léo aumentar. já foi grau 2 e hoje ele é grau 1, que é o mais leve. Mas quando ele foi diagnosticado pela primeira vez, ele foi diagnosticado grau 2, porque ele tinha uma fala mecanizada e afuncional, que eles chamam. Como que é isso? É uma fala que não tem função. Ele olha aqui, ele fala assim, ó. Por exemplo, aqui tá a garrafa. Aí você fala pra ele assim, Léo, pega a garrafa d'água. Não pega. Aí ele pega aqui. Que é isso, Léo? Aí daqui a pouco ele olha pra você. Bola. Não tem bola, não tem contexto. Ele fala, ele não é apráxico. Nunca foi. Mas era uma fala que não tinha contexto. Vamos supor, Léo, o que você tá fazendo? Olha, o carro. Entendeu? Era uma fala que não tinha. Sim. Então, no início, ele foi classificado como grau 2 por causa dessa fala sem função. Entendi. E aí, agora não, ele já... Não preciso... Pra Gabi, então. Agora eu não preciso dizer que a função aí hoje já tá delegada. Porque o iniciozinho pra vocês, como que foi? Por que acontece? Por que eu tô te perguntando isso? No 2021, a gente tá em 2023, isso mesmo, 2021,
A gente lá na escola recebeu uma quantidade muito grande de crianças na faixa etária de 2 anos e meio a 3 anos que não estavam falando nada. E isso a gente percebeu por conta da pandemia, né? Porque essas crianças ficaram boa parte do tempo em casa. Sim. Então acabaram tendo algum tipo de atraso na fala e mais outras coisas. Então assim, como foi... E assim, a grande maioria dos pais já chegam lá falando que a criança tem autismo. E às vezes assim, não tem, tá ligado? Porque denomina porque não fala. Isso, aí Entendi. quando vai passando um ano ali, vamos supor, a criança entra em janeiro. Ela fala que está colocando, porque o pediatra falou para colocar e vai fazer o restante dos exames. Quando chega lá em dezembro, a criança tá super tranquila, super de boa, já tá falando, tá assim, normal como qualquer outra criança. Então, como foi esse iniciozinho para vocês, para você ter a certeza que realmente era autismo? E não era um atraso de fala ou qualquer coisa assim? Então, existe um processo grande, essa resposta aí ela é bem extensa. Vou tentar ser o mais sucinta possível. Primeiro, a criança que não fala, os pais têm que entender que isso não é porque ele puxou o fulano, porque o fulano também não falou. Isso não existe. Uhum. Só que a gente não pode descartar o contexto social da criança. A gente sabe que hoje a gente tem uma realidade em que os pais trabalham fora, aí o filho muitas das vezes fica com a avó ou com irmãos que estão ali. A avó tá colada na televisão, tá mexendo no celular, o irmão tá no videogame, tá mexendo no celular e não interage com essa criança. Essa criança fica ali o dia inteiro sozinha brincando. Ela não tem com quem falar. Isso é o caso 1, que aí a criança se matricula na escola, começa a interagir, tá falando. Lógico, tem gente falando com ela. Uhum. Na creche ele não fica lá, tem atividade. Na televisão o tempo todo. Tem interação. A assim. televisão tem hora marcada. Isso o Léo fala acontece muito isso. lá na creche. A criança, ela tem a televisão no momento determinado, que geralmente é na espera dos pais. Sim. Então, tem todo um contexto. Tem atividades separadas próprias para a criança poder se desenvolver. Isso é o caso 1 da criança que tem problema, que é uma questão apenas social. Uhum. Agora, existe aquela criança que não sentou, não andou. Aí, poxa, mas não liga não. O fulano também não andava não. O fulano também não fazia isso não. O fulano é o fulano, o seu filho é o seu filho. No caso do Leonardo, quando ele tinha 9 meses, eu matriculei ele na creche e começou, o pessoal da creche falou pra mim, olha, isso esperaram 6 meses, aí eles chamaram a gente na escola, que aí já foi depois da internação, que foi com 1 ano e 2 meses. Eles me chamaram na escola e disseram assim, olha, o Léo está apresentando uns movimentos que a gente está achando diferentes. Falei, que movimento? Aí você, o Léo tá mais calado, porque com 9 meses era bububu, angu, bababá, mamãe, papá. Eu tenho um vídeo dele falando antes da internação. Ela falou, o Leonardo se calou. Ele parou de conversar com a gente. Tudo agora... Ó, isso aqui é uma coisa que os pais têm que ficar muito atentos. O que você quer? Então me dá aqui a mão, ó. Aham, ele é isso. Dá a mão e quer que você vá junto para ele poder pegar. Então são coisas que a escola começou a perceber. Então assim, isso é uma gratidão que eu e Pablo a gente tem muito grande. Porque às vezes a gente fica naquele estigma, eu vou botar na escola, que absurdo, eu vou botar a criança na creche, vou jogar a criança na creche. Às vezes você está dando a oportunidade que alguém veja algo que você não vê, porque você trabalha o dia inteiro. Aí você chega em casa, às vezes a criança já está dormindo, cada um tem uma realidade. E lá não, lá são muitos olhos o dia inteiro, com muita criança. Se a criança não está desenvolvendo, não tem desculpa. E são profissionais também, né? Porque às Eles vezes... estudaram para Às isso. vezes a mãe tá em casa, mas vê outra pessoa falando, não, isso é normal, criança faz isso, é assim mesmo. E eu não condeno também, Gabi, assim, é muito melhor para uma mãe ouvir. Tá tudo bem, Tá né? tudo bem. Com certeza. Isso vai passar. É É muito fase, melhor do que ouvir. fase. Leva no médico. Isso precisa ser visto. Tem que olhar isso. Dói muito mais. Verdade. Então, o que aconteceu com a gente? A gente recebeu orientação de levar no neuro. O que hoje, quem me procura, eu não aconselho.
Por quê? Eu digo o seguinte, o neuro, o que ele vai fazer? Encaminhar para avaliação. Porque o neuro sozinho, bom, ele é o cara. Eu entendo que ele é o cara. Mas ele não tem instrumentos para avaliar o nosso filho. Então, o caminho hoje correto, eu estou falando não como profissional, estou falando como mãe. Mãe que quebrou a cara para aprender qual é o caminho certo. O caminho certo é neuropsicólogo. Tem que procurar um neuropsicólogo. Esse neuropsicólogo vai fazer o que eles chamam de avaliação neuropsicológica. E aí ele vai dizer, essa criança precisa de fono, precisa de terapia ocupacional, vai ticar lá o que precisa. Vai apontar todas as necessidades da criança. No autismo, geralmente é isso. Esbarra em fono e psicologia, na maioria das vezes os dois sempre. E aí depois vai variando. Psicopedagogia, psicomotricidade. No caso do Léo, ele nunca precisou de psicomotricidade. Mas psicopedagogia, que também é uma outra coisa. Ah, não vou botar na psicopedagoga porque ele não está na escola, porque ele já está na escola. São trabalhos diferentes. Totalmente diferente. Tem que entender que são trabalhos diferentes. O caminho certo é neuropsicólogo, faz a avaliação, ela vai te dar um relatório. Aquilo ali você leva no neuro. E o neuro vai te fazer a pergunta que mais dói no coração do pai e da mãe. Você leu isso aqui? Li. Você reconhece o seu filho aqui nessas ações? Reconheço. Então a gente está fechando o diagnóstico e fecha. Autismo, TDAH. aqui. O controle, Léo? O controle não pode. Não. Eu não tô falando do controle, não. Daqui. E aqui você tem o diagnóstico de autismo, TDAH. TDAH é. Como que eu acho vou que desenhar? eu acho que é só criança a partir de 7 anos que fecha diagnóstico. Mas hoje tem o TOD. Tem Sim, vários, mas em que dia? Em janeiro? várias síndromes que eles já conseguem Porque eu já digo através em dessa janeiro. avaliação. Porque se você for ao neuro, Ô, mãe, eu tô o com neuro calor, eu boto de novo vezes 15. fica lá do Mercado ladinho da lá tia da Gabi, tia vai? Gabi. O neuro ele não tem condição de olhar o seu filho 10 minutos Já defini, né? e definir o que seu filho é. E por que eu tô falando isso? A nossa realidade hoje, na maioria das vezes, é plano de saúde e SUS. Marca um neuro no SUS. O tempo que você vai esperar para depois ele dizer assim, volta com a avaliação da neuropsicóloga. É mais fácil você já ir pelo... Ih, gente. É mais fácil você já ir pelo caminho certo, né? Então, e a gente fez isso. A gente primeiro foi no neuro, recebeu essa orientação, voltou, fez tudo. Aí ele recebeu o diagnóstico. Vem cá, filho. Vem cá. E a gente recebeu o diagnóstico como grau 2, por causa dessa questão da fala. E hoje ele já com terapias, hoje medicação também, ele já tá no grau 1. No momento que bateu o martelo, como que foi? Eu fiquei em choque muito tempo. Muito O que tempo. passava na cabeça nesse momento? Então, minha mãe me fez exatamente essa pergunta. Acho que minha mãe foi a única pessoa que me perguntou exatamente dessa forma. Mas eu e Pablo, a gente sempre encarou assim. Ué, se ele tivesse vitiligo, né? Fosse uma questão só de pele, ia cuidar, não ia? Se ele tivesse que usar a cadeira de roda, a gente ia botar a cadeira de roda. E ele é autista, vamos fazer terapia. A gente meio que encarou assim. Só que com o tempo não é assim. Com o tempo o corpo sente a pancada que a mente leva. Verdade. Então assim, eu desenvolvi um processo aí, que eu tenho certeza que foi um processo depressivo, mas assim, eu não gosto de classificar dessa forma. Eu gosto de dizer que foi a maneira que meu corpo reagiu para se defender do que eu recebi de notícia. Porque é muita angústia. Você não sabe... Não abre não, filho. Você não sabe como vai ser. Você não sabe se vai ser autônomo. Você não sabe se vai se virar sozinho. Você sabe que você não é eterno, né? E como é que vai ser depois que você se for? Então, assim, são angústias que o corpo da gente E carrega. também não sabe como que vão reagir do lado de fora, né? Porque Tudo. em casa é um comportamento diferente, é um amor diferente e do lado de fora, como que as pessoas vão reagir? Isso. É. Agora, Uma o pior de vez- tudo, só para concluir essa pergunta que você me fez, o pior de tudo, e aí fica um apelo. Não falem isso para uma mãe de criança especial. Você que agora vai ser pai.
né? Não fale isso pra uma pessoa. Nossa, mas você e Pablo encararam numa boa, né? Não tem como. Como se a gente tivesse escolha, Uhum. né? E como eu falei, gente, é nosso filho. Ponto final. Só que ele é nosso filho, mas ele precisa de uma atenção diferenciada. Como eu tenho muitas colegas que têm filhos que não têm laudo nenhum, e dá elas até mais cortam um trabalho. dobrado com eles. Eu conheço uns aí que dá até mais trabalho. Velho. Isso, e a gente... E já estão assim, grandão, já 30 anos. Uma coisa que eu falo Olha. muito é que as pessoas romantizam. Ah, porque criança especial, mãe especial. Não sou mãe especial nenhuma. Nunca passei a mão na barriga e pedi pra ser cadeirante, pedi pra ser down, nunca pedi. Sabe? A gente sempre, em todo e com toda a normalidade no mundo. Tô suado. Você tá suado? Fica ali na tia Gabi. É porque você não para. Pede lá, tia Delma, uma folha pra você desenhar. E assim, a gente precisa parar de romantizar, né? O que a gente tem é que fazer algo pelos filhos e parar de fechar os olhos. Acho que essa é que é a grande questão aí como pais, né, de crianças especiais. Uma vez eu conversando com o Pablo, ele falou que pra ele, né, a parte mais difícil não que as outras não fossem, mas assim, uma das partes mais difíceis, melhor dizendo, era o depois, né? Porque foi exatamente o que você falou. Ninguém é eterno na vida, né? É. E o depois? Depois que vocês partirem, como que vai ser a vida? Hoje, como que você encara essa parte aí? Quem disse que eu encaro? Eu tenho evitado bastante. Mas assim, eu já tive a fase de pensar em adotar uma criança da idade dele. Lá atrás eu pensei nisso, uns 4 aninhos. Eu pensei de verdade, muita força, eu pensei em adotar uma criança de 4 anos. Na época, né? Se eu tivesse que adotar hoje, eu adotaria uma de 8. Que é a mesma Pra idade. crescer junto com ele e ser espelho pra ele. E ser menino. Uhum. Não é, mas por que não uma menina? Porque a menina tem graus de desenvolvimento diferente do menino. Sim, não vão crescer sem Não, e a menina, ela amadurece muito. Não sei se você concorda comigo, que as Mas eu meninas... concordo. Mas eu concordo. Mas elas amadurecem muito. Você vai sentir verdade. isso, né? Você vai ver que você vai criar a Elô, ela vai crescer muito cedo, ela já vai estar mais independente, vai estar fazendo as coisas dela, e o Matheus vai demorar mais. Na minha casa somos eu, meu irmão e minha irmã. Eu e minha irmã foi a mesma coisa. Novinhos, a gente era independente, fazia tudo. Meu irmão demorou bem mais, quase 3 anos de diferença. Então, Pra ter as como eu e mesmas meu atitudes, irmão né? temos 3 anos de diferença, nós tínhamos que quase 6 anos de atitudes distanciadas. Então isso é muito complicado. Então eu pensei em adotar um menino. Mas assim, entrar com o processo, eu juro que na época eu não estava disposta. Passar por essa carga toda, Não. né? Sai daqui. Não. É sai daqui que fala com as pessoas? Não. Como Sai é? daqui, por favor. Sai daqui, por favor. Vocês viram a diferença, né? Não é sai daqui, é sai daqui, por favor. Não, só pediu por favor. Tá certo, filha. Sai daqui, por favor. Entendi. Enfim. Mas assim, eu não estava disposta a encarar a burocracia, entendeu? Eu acho que se tiverem advogados assim que fizessem isso de uma maneira mais fácil pra gente, mas era uma coisa que eu gostaria. Mas lembrando, não é certeza de nada. Sim. Porque você Porque pode lá na criar frente lá também na você não frente, sabe, cada um pô. pode tomar um Sim. rumo. E ele falou, não mandei você me adotar, Sim. não mandei você... Porque Ainda assim, mais quanto me maior. corrija se eu estiver errado, tá? Me corrija se eu estiver errado. Ele seria um espelho, mas ao mesmo tempo, talvez, na cabeça de vocês, teria alguém que pudesse cuidar dele, olhar ele Sim. e tudo mais. Mas Sim. será que vai querer? Isso. Então assim, vai nessa nenhuma parte aí, certeza. pô. Né? A gente vê aí que tem um monte de família que às vezes a mãe teve 7, 8 filhos, na hora de cuidar não tem um. Verdade. Porque também já falaram isso pra mim. E quando você tiver velha, quem vai cuidar de você? Não sei. Mas aí- Eu não queria ter filho, eu não pensava nisso antes, entendeu? Não, Eu queria até... tomar banho em casa. Você quer ir tomar banho em casa, a gente já vai. Tá bom?
A gente aqui tem o curso de cuidador de idosos. E a gente visita alguns asilos, né? Para o pessoal fazer estágio. Como é que elas não são as Pega sua blusa ali, ó. E a gente vê muito... Vai lá na sala da outra tia, vai. E Lá a tá gente fresquinho. vê muito isso daí. De pessoas que têm família, têm filhos e Isso. tudo mais. E os filhos que colocam lá porque eles não querem tomar conta, não tem tempo para tomar conta, seja lá o que for. Mas exatamente isso. Não Sim, tem sem entrar na garantia questão nenhuma. dos julgamentos também. Sim. Porque eu fui uma que eu tive que decidir entre meu pai e ele, né? Meu pai, no estágio avançado de câncer, surtou, ficou agressivo, eu com ele com 1 ano em casa, nessa luta da descoberta do diagnóstico. E eu precisei, porque chegou um ponto que eu falei assim, ele vai agredir o Leonardo. E aí eu não tinha uma outra opção de deixar, coloquei. Então, assim, eu realmente não tive a escolha. Mas eu sei que existem casos, os 2 casos, pessoas que realmente não podem. E aí eu digo, a escolha do asilo é tão inteligente quanto a escolha da creche. Também. Porque se você, eu sempre falei, ele, quando eu tava grávida dele, eu falei, o que eu tenho certeza é que eu não vou botar uma pessoa dentro da minha casa para ficar com meu filho. Por quê? Preconceito? Não. Mas uma pessoa dentro da minha casa vai ficar com ele, vai brincar com ele, vai ficar ali, vai desenvolver o quê? Vai desenvolver. Mas é sua, aqui é da mamãe. Mas você vai desenvolver o que nele? Eu sempre falei, até como professora, já trabalhei em creche, já fui professora de creche. Eu digo com toda a propriedade, eu falei, meu filho vai pra creche, porque lá ele vai interagir com outras crianças, ele vai ter atividade. O Leonardo com 2 anos, já com diagnóstico, ele chegava em casa, ele tirava o tênis ia pro lugar, a meia ia pra dentro do tênis. Claro que a gente sabe, chegou em casa, você não vai botar a meia dentro do tênis, vai botar pra lavar. Mas para uma criança de 2 anos, botar a meia dentro do tênis e botar o tênis 36 e não no faço lugar, isso. Eu tenho 36 e não... Você ouviu, né, Bia? O Léo com 2 36, eu não ele tô fazia fazendo isso, pô. Então você entende? Então assim, a criança desenvolve autonomia. Aí você, a criança acabou o banho, ela pega a roupinha dela, coloca... Muitas vezes em casa ele fazia isso. Ele saía do banho em casa, pegava a roupa que ele usou e enfiava dentro da mochila. Porque na creche fazia, eu não corrigia. Porque ele estava no processo de aprendizado. Então, assim, não tem motivo para eu deixar ele em casa sendo assistenciado, porque é como se você deixar com uma avó. Vem, mãe. Entendeu? Já vou. Né, deixar sendo assistenciado, tudo na mão. Toma aqui. Ah, dá comidinha na boca. Na creche, é claro que eles têm comida na boca. Mas aos poucos vai sendo dada a autonomia. Sim. Você vai introduzindo, quando você vê, o Léo come de garfo há muitos anos. Ele sempre foi criança de creche. Eu, assim, eu acho que foi Ô, tia Gabi. um grande ganho Eu não também vou mais pro pra casa porque eu só desenvolvimento. sou uma mãe, olha. Mas você não vai ano que vem porque você cresceu. Só por isso. Ué, eu cresci mãe, Mas você vai me visitar na creche, não vai? Você não é nem doido, né? Quem vai ser o rei agora? Reio? O rei. Eu. Mas você Ah, não tá não. mais na creche? Como que você vai ser o rei? Você falou que você já tá grande pra ir pra creche? Que você cresceu? O Benito pode ser rei? O Benício não tá lá também, não. Benício não tá lá. Quem tá lá? Ah, um monte, né, Léo? Dá pra Escolhe dar um uma aí, lista. escolhe um. Quem pra pode ser o rei? Lívia. A Lívia não pode ser o A rei. Lívia, ela só pode, Ela pode ser ser a a princesa. princesa. Mas a Lívia pode ser o rei se ela quiser. Porque Ela o pode rei ser, é só ela com- pode ser a porque o- rainha. Porque o rei é só... Isso é tema pra um outro podcast. Ô, Pedro, porque o rei é só pro menino. É o quê? Porque o rei é só pro menino. Porque a menina é Isso. rainha. Isso. Entendeu? Isso também é tema pra um outro podcast. Mas Ela- o menino pode só rei. Ela pode ser a rainha. Vai lá ver se o trem tá passando. Vê lá. Vai lá ver. Mas Conta aí pra você mamãe. vai ser nosso rei, não vai? Eu Hein? tinha, Priscila, um preconceito muito grande com a questão de asilos. A minha visão antigamente era que o asilo era um lugar de abandono. Depósito. É. Isso. É, não. A minha visão era essa. Aí,
quando eu visitei o asilo para conhecer lá, para levar o pessoal para fazer estágio e tudo mais, eu peguei, Senta aqui. fui com um colega. Aí eu peguei, a gente conversando dentro do carro, Chega tal, lá. pegamos e falando dessa situação. Ele falou assim, cara, mas se você for parar pra ver, às vezes, pra esse idoso, ele tá dentro do asilo, é melhor do que ele tá na casa dele, pô. Sim. Porque na casa dele, às vezes ele passa o dia todo dentro de um quarto assistindo televisão, ou não, fica Isso. só lá dentro do quarto e tal, abandonado, e não tem ninguém para ele interagir. Pelo menos no asilo, ele tem outras pessoas que ele pode conversar, dependendo da casa, vai ter atividades ali para estar fazendo junto e tal. A partir daquilo dali que mudou a minha visão em relação ao asilo, porque dependendo da situação é muito melhor mesmo ele estar lá do que em Sim, casa. e a gente tem que ver que cada caso tem que ser visto com muita cautela, e aí eu vou puxar um pouco para a questão do autismo no idoso. Eu acompanho um senhor que ele já tá, acho que ele tá com 55 anos, ele é autista severo, ele fala muito pouco, e ele passou a vida praticamente, né, porque a mãe, se eu não me engano, a mãe dele teve Alzheimer, e ele passou muitos anos no asilo. Cara, pra ele era ótimo, porque ele tinha atividades o dia inteiro. E o que acontece? A gente tem que entender as famílias, porque assim, não é o caso do meu, mas tem autistas que são muito agressivos. Sim. Então, por exemplo, olha o tamanho que tá o Leonardo com 8 anos. Imagina o Leonardo com 15. Se ele fosse aquela criança que agride, tem mãe que é metade do meu tamanho. Tudo isso tem que ser visto. O que a gente tem que aprender é que o dedo foi feito para costurar, para escrever, não para apontar. Todos os casos têm que ser vistos com muita calma. No caso do meu pai, o cérebro dele foi literalmente comido pelo câncer. Então, meu pai perdeu a capacidade de repousar. Meu pai não descansava mais, meu pai não dormiu. Meu pai não dormiu os 2 últimos meses da vida dele. Que isso, cara? E aí, ele ficou um mês e 10 dias no asilo. Porque nesses 20 que ele ficou comigo, eu não conseguia dormir. Porque ele não dormia. E ele quebrava tudo. Aí foi quando ele tentou apertar o Leonardo, com 1 ano e 2 meses. Então, o que a gente precisou fazer? Precisou internar. E foi a melhor coisa. Por quê? Lá tinha enfermeiro 24 horas. Auxiliar de enfermagem, né? Por 24 horas. Era a vida dele, porque ele queria ficar do lado de fora da casa, com a casa aberta, em Auxim, de madrugada. Eu ia precisar de um outro ambiente, né? Não preciso, gente, não precisa continuar. E aí eu falei, caramba, não tenho como, eu preciso trabalhar amanhã. A minha vida tinha que girar. E aí o que eu fiz? Coloquei, e foi a vida para ele. Porque ele não agredia mais ninguém. Porque o que ele queria era ficar andando. Ele fugiu pra rua, deu um trabalhão. Lá, ele estava fechadinho. Ele ficava andando pelo quintal, era fechado. Mas era 24 horas, rodando. Ele podia ficar à vontade lá. Né? Entende? Então, assim, quando você pensa... Eu promovi paz para ele nos últimos dias. Mesmo que de uma forma inconsciente, porque ele já não reconhecia, etc. Mas a gente tem que quebrar isso. Né? Às vezes a gente fala assim, eu ouvi muito. Você teve coragem de deixar o seu pai no asilo? Você tem irmãos? Tem. Mas meus irmãos são de emprego privado, e aí foi pior ainda do que o meu, né? Sim, sim. O meu ainda tinha como flexibilizar, apresentar um atestado aqui, um ali, mas o particular é bem mais difícil. E aí, mas enfim, no final das contas, a gente viu que foi a melhor coisa que nós fizemos. Foi colocar ele lá. E é a mesma escolha que eu fiz pro Léo. Colocar na creche foi a melhor coisa, porque foi lá que alguém me chamou e falou uma coisa que eu não tinha percebido. Porque pra mim era bonitinho ele ficar pulando. Eu achava engraçadinho, sabe? Pra mim era uma maneira... Pra mim ele tava dançando. Só que a gente tem que entender que quando a criança tem 1 aninho, 2, é bonitinho. Você colocou até um vídeo, né, dele. Tu não viu? Do pula-pula pipoquinha. Ali ele tinha 2 aninhos. Ele pulando. Aí, agora na formatura da creche desse ano, vocês botaram a mesma música. Ele fez o mesmo pulo. Quer dizer, é característico, é dele. Então, assim, é pra gente ver que como foi importante esse processo. Porque ele ficou lá e foi estando na creche que eu pude
perceber algo que dentro de casa, com a rotina, com a demanda do dia a dia, eu não tinha percebido. Eu sei que não é o caso de vocês. E vocês não deixariam... vocês não deixariam passar tanto tempo. Mas eu vejo que alguns deixam, tá? E na grande maioria é principalmente por falta de instrução. Mas se o Léo tivesse ido para, por exemplo, para a creche com 3, 4 anos, o quanto você acha que isso teria sido prejudicial para ele Não. hoje? Então, também tenho 2 respostas para te dar. Uma, seria extremamente prejudicial, porque até os 4 anos existe o estágio do desenvolvimento que é fundamental você iniciar antes disso para o sucesso do tratamento. Isso é o número 1. Número 2, eu acho que eu teria percebido por causa da fala. Entendeu? Eu acho que essa questão da fala ia chegar a um ponto que eu não ia deixar passar dos 2 anos de jeito nenhum. Apesar do meu irmão e do meu tio, irmão da minha mãe, só terem falado com quase 4 anos de idade. Eu já ouvi uma situação dessa, de... Então, assim... Fulano começou com um pouquinho mais tarde. Sim. E deixaram para fazer o tratamento, a criança já estava com 5, quase 6 anos. Mas o meu irmão, ele é um cara independente, é um cara casado, professor também, mas é um cara socialmente extremamente prejudicado. Tem alguém... Pode desligar, por favor. Tem questões sociais extremamente comprometidas. Meu irmão desliga o celular no aniversário dele. Ele não gosta. Não gosta. Não, mas eu digo assim, entenda que eu tô extra essas questões de hoje que você recebe 1000 parabéns de pessoas que você não sabe nem... Chovendo? E agora? Você recebe 1 milhão de mensagens, é um saco. Porque, cara, tem gente que só sabe que você tá fazendo aniversário porque você colocou na rede social. Eu tô falando de não querer receber de pai e mãe. De não querer, não gosta. Aí começa assim, vamos fazer isso. Primeira pergunta que ele faz de cara, quem vai? Vai depender... Ih, gente. Quem vai? É um adulto, independente, extremamente inteligente, pai, marido. Mas eu sou assim, Priscila. Eu vou te falar, você tá falando aí, eu tenho um problema muito sério comigo, que eu não gosto de ir pra festas, aniversários e tudo mais. Eu tava conversando com um amigo semana passada, eu tava falando com ele que ano passado inteirinho eu fui pra 2 festas só. Isso porque, assim, pessoas muito próximas e que eu tenho uma certa consideração. Eu passo o ano todo sem receber... Se essa pessoa estiver ouvindo, sinceramente. Eu passo o ano inteiro. Às vezes não vai ninguém na minha casa durante um ano todo. Você é louco. Não vai ninguém na minha casa durante o ano inteiro. Ontem eu tive que ir em Queimados. Já era 8 e pouca da noite. Eu não consegui almoçar ontem. Tava com muita fome. Eu fiquei meia hora rodando para procurar o lugar mais vazio. Porque eu só não queria encontrar ninguém, não queria conversar, eu só queria entrar e comer e depois ir embora. E eu comi lanche assim, Pra você ter noção, fui lá no centro de Auschwitz, voltei, fui lá no Parque da Biquinho, vim de Queimados, que o lugar que eu queria tava fechado, voltei. Aí todos os lugares que estavam mais cheios, eu fiquei rodando, aí encontrei um que tava vazio. Eu fui pro lugar mais distante da loja, quando eu sentei, sentou a pessoa do meu lado, oi, meu, tudo bem? Não, e assim, aí eu vou só responder a sua parte, que aí não é a minha especialidade, eu acho que teria que ser uma pessoa que é capacitada para responder. Tanto que o nome hoje, né, eles não estão querendo nem mais chamar de autismo, eles querem que chame de TEA, que é o transtorno do espectro autista. Eles querem que a criança seja classificada como TEA. Então, TEA grau 1, TEA grau 2. Por quê? Porque existem as pessoas que são enquadradas em itens do espectro.
É uma lista de coisas. Aí você lê, você se desespera, porque aí você vai vendo assim, meu Deus, eu sou assim. Jesus! Aí você vai lendo, aí você vai lendo. E aí você vai lendo, você vai se assustando. Mas o que acontece? Você precisa ter uma nota dentro daquela lista. Então, com certeza, você pode ter itens daquele espectro, mas você não tem itens suficiente para que você seja classificado como um TEA. Eu sou chato mesmo. Só que tem outra questão que você tem que avaliar. Quando você saiu de casa, você saiu com um objetivo, que era comer, de casa ou do trabalho, enfim. Não. Você estava com fome. Isso, estava com fome. Não, então, você saiu para comer. Mas o que era mais importante para você? Era comer ou como você ia comer? Como? Então, é o foco que você dá ao como é que você precisa cuidar. Eu só precisava comer, eu não queria trocar ideia, eu não queria me Você socializar. eleva o seu nível de estresse porque você está com fome e você não foca em resolver seu problema. Você foca em como você vai resolver o seu problema. Querendo ficar Então, sozinho. isso não necessariamente faz de você um autista, mas é só para você Antissocial, entender. talvez. É mais antissocial, chato. Porque assim, na verdade, é a rabugento. escolha que você acaba fazendo. Entendeu? É vez de ir. Agora? Muito engraçado, cara. Vê lá se vai passar o trem e me avisa. E vê se já parou de chover, porque você vai embora na chuva. Então, vê lá se vai passar. Eu levo pro lado que eu sou chato mesmo. E pronto. Tudo bem. É sobre isso, tá tudo bem. Gabi, segura. Eu não posso falar. Mas isso é só porque, e realmente, mas essa comparação é que não pode acontecer. Não, sim. É a criança, você me perguntou se você tivesse colocado com 3, 4 anos. Eu acho que dos 2 não passaria. Porque com 1 ano e 2 meses, quando ele começou com essa ausência da fala depois da internação, eu já tinha percebido a diminuição da fala. Mas eu imaginei que foi traumático, porque ficou internado. E assim, ele não ficou só internado, ele ficou internado e no corredor dele foi diagnosticado uma criança com meningite. Essa que pega, eu nunca sei o nome. Então, assim, ele não só ficou internado, ele ficou dentro do quarto. Porque no primeiro dia eu ainda andava no corredor com ele. Soro aqui, o braço dele aqui enfaixado, eu tenho foto, a gente andando pelo corredor do hospital. Depois trancou todo mundo. Não pode, a criança tá aqui internada com meningite, acabou o corredor. Então ele ficou 3 dias dentro de um quarto. Imagina, eu botava ele na janela, botava pra cantar, chamava os outros na rua. Porque você tem que inventar coisa, né? Então, assim, isso fez me fez bloquear um pouquinho. Eu falei, ele tá ainda traumatizado, imaginei isso. Mas aí, quando a creche me sinalizou, realmente a gente foi procurar. Mas se chegasse nos 2 anos, eu já estava convencida. Se chegasse nos 2 anos e ele não estivesse desenvolvendo a fala, eu ia levar na fono. Eu não ia errar tanto. Mas eu ia levar na fono, entendeu? Mas aí, antes disso, eu fui no neuro. Nesse tempo todo, o Léo tá com 8 anos. Sim. Qual foi a fase mais difícil pra você? Cara, tiveram várias, tá? Mas acho que a pior de todas foi o desfraude. Foi o pior. Porque... E na verdade, o número 2 dá problema até hoje pra nossa vida. Você já teve coisa de você me ligar, falar, Priscila, o Léo tá desesperado querendo ir no banheiro e não quer fazer na creche de jeito nenhum. Ele não quer fazer fora de casa. E assim, eu hoje não posso pensar em fazer passeio longe, não posso pensar em ficar fora dias, porque eu ainda não tenho segurança pra isso, Ele entendeu? só quer fazer em casa, né? Até hoje ele só faz em Você casa. sabe, só em casa. Ele pode estar passando mal, ele se suja, ele faz na roupa, mas ele não senta num vaso fora de casa pra fazer. Direto. É mesmo, olha. Você não gosta, né, filho? E aí eu sou peidorreiro. É verdade. A tia Gabi também sabe disso. A tia Gabi sabe Muita muito coisa. bem disso. Ai, Léo. Eu ligava pra Priscila, ó, precisa trazer mais uma peça de roupa, porque o Léo fez na roupa, não quis. Não quis sentar Teve no vaso. tempo
de eu entrar no banheiro com ele, ficar, que o coloquei banheiro vai Mundo dar Bita bom no na celular creche. enquanto ele tava Você sentado. não consegue fazer na creche, né, filho? Pois é, tia Olha, Gabi não, não do remédio entende. bumbum. É, mas aí o remédio de bumbum é quando tá preso. Quando tá solto, não precisa de remédio. E vestir fica peso. Se ficar preso, tem que botar remédio. O quê? Ué, pra soltar, né? Eu lembro que teve Tá, já um vou. dia, eu fiquei no banheiro com ele, coloquei Mundo Bita no celular e ele sentado vendo Mundo Bita e eu assim, ó. É Pra isso dar aí. uma relaxada. Tive nessa fase também. Mas assim, eu tive várias fases difíceis. Mas assim, senão a gente vai ficar fazer podcast 5 horas aqui. Mas acho que a pior de todas foi o desfraude. E isso é uma outra coisa. Porque eu lembro que o neuro dele falou pra mim que, assim, existem já até vídeos na internet que mostram isso também é importante os pais verem. Mas o neuro dele me sinalizou uma coisa. Ele falou assim, como foi a evacuação do Léo ao nascer? Aí eu falei, na noite que ele nasceu, ele evacuou preto. E ele levou 8 dias para evacuar novamente. Leonardo praticamente não dormia. Estava naquele estágio de enfesado, literalmente falando. E isso é um grande sintoma do autismo. É a criança botar para fora aquelas fezes que ela tem inicial e ficar de 5 a 8 dias posteriormente sem evacuar. Disse que ele falou que ainda não é um... Eu não sei se eu vou saber explicar da forma certa, né? É como se fosse assim. É estatístico, tá? Ele pega a criança, tem o laudo. Ah, esse é autista, tá. Ah, me tira uma dúvida. Como é que foi a evacuação dele? Ah, foi assim. Aí ele constata, ó, mais um que eu fecho o diagnóstico e aconteceu a questão da evacuação. Diz que não existe um estudo para isso. É mais um sinal, né? Que Na verdade, ele tá vendo que acontece com frequência. Que existe esse problema da evacuação É um padrão, né? pós-parto, entendeu? E aí é um fator de repetição, foi isso que ele falou. Oh, não tava lembrando, mas é um fator de repetição, entendeu? Então ele falou isso pra mim, e isso aconteceu com o Leonardo. Quando eu entrei lá na creche, o Léo já tava lá, né? E eu falo pra todo mundo que ele foi o meu melhor desafio. Que eu consegui passar com cada momento do Léo, ele não querer comer com os amiguinhos, e eu conversar com ele, incentivar ele só sentar no chão lá, colocar o coisinho dele, falar que tava fazendo piquenique, e ali ele comer, e a gente tentando, incentivando ele para comer. Depois ele sentou no refeitório para comer com os amiguinhos. Aí depois começou a comer a comida da creche, que ele não comia. Ele passava o dia todo sem comer. Sim. Aí depois era só... Ele ficou 1 mês sem comer na creche. Isso, aí depois era só arroz, feijão e ovo cozido. E as pessoas falavam assim pra mim, mas você é doida? Eu falei, minha filha, é ordem terapêutica. Eu lembro do dia, dessa história da comida aí, eu lembro do dia que as meninas vieram falar comigo, que eu falei assim, eu tenho a solução, eu só não posso fazer, mas deixa eu trocar ideia com a mãe dele. Aí eu lembro que eu te chamei pra conversar, falei, Priscila, ele não tá comendo e tal, só que ele quer comer só o que ele quer. Me deixar ele com fome. E assim, e a terapeuta dele já tinha falado isso pra mim. É porque eu não queria. Aí eu fui, conversei com você, Gente, porque você é deixou, difícil. e depois, acho que durou um dia só, porque chegou uma hora que a fome era tão grande, Sim. que ele foi lá E, gente, comeu, isso pô. não é do autismo. É a malandragem. Isso aí é pra qualquer criança. É a malandragem, porque assim, o Léo, eu sempre conversava isso com você e com o Pablo, porque eu, pelo menos, assim, ainda mais eu que tinha que tomar lá as decisões, a linha do autismo e da malandragem dele é muito pequena, velho. É muito pequena, pô, não tem noção. Ele é muito esperto. Ele não tem noção. Então, assim, tem algumas paradas que ele faz, que ele fala tal, que não é autismo. Sim, não. É malandragem, pô. É pura malandragem. Então, assim, se você não tiver uma sensibilidade pra perceber... E é por isso que tem que ter essa obediência, né, ao que os terapeutas falam. Porque eu vejo muita mãe peitar a terapeuta. Ah, essa terapeuta é louca. Cara, e outra coisa, é deixar o pai ser pai e a mãe ser mãe. Né? Acho que é assim, a criança... Pega a camisa pra secar. Você tá suado porque você não para de correr pra lá e pra cá. É só por isso. Eu tenho que tomar banho em casa. A criança tem que ter esse cuidado natural da mãe e essa pegada mais assim,
vai fazer, vamos lá, bora, cara, se vira, que é do pai. Aí isso é regra? Não. Mas é importante que a criança tenha esse discernimento. Priscila tá falando isso aí agora, eu vou falar. Ih, Jesus. Eu vou falar depois de... Foram o quê? Foram uns 3 anos, né? Sim, 3 anos. 3 anos. Depois de 3 anos eu vou te falar. Sabe qual era a nossa solução para quando nada mais dava certo? Peraí que eu vou ligar pro Pablo. Ligar pro Pablo. A gente falava mas que... essa aí é de lei, essa aí é até Peraí que eu vou ligar pro Pablo. E eu pegava o telefone, ó, mandava daqui na hora. E só funcionava quando falava Aí que o eu autismo subia, né? Pois é, cara. Acabou. Não, quando a Gabi, eu vou comprar minha mãe pra vir buscar, é que eu tava com dor de cabeça. Ah, mas a tia Gabi ligava quando você tava com dor de cabeça, né? É mesmo. Pois é. E quando era dor de garganta? Da testa. E quando era dor de garganta? Eu tô com a minha garganta doendo. Não, e teve um dia que foi muito engraçado, que ele falou assim pra mim. Ele tava na escola, né, da manhã. Aí ele falou assim pra mim, e pediu a tia pra me ligar, porque ele estava com muita dor de cabeça. Ele não estava aguentando. Você tem noção de que ela me mandou uma foto aqui, ó. Aqui, ó. Ela me mandou uma foto. Ele assim, ó. Eu já sabia. E ela caiu na história. Mas como ela era nova com ele, aí eu tô indo aí. Saí da escola de Queimados, vim. A educação. Aí a gente saí da escola, vim correndo de Uber pra pegar ele. Quando eu cheguei na porta da escola, que eu abri a porta, o portão, dei de cara com ele, ele levantou e fez assim, ó. Oi, mãe. Oi, mãe. Vamos na loja lá embaixo que eu quero comprar Doritos? Igual da última vez. Gente. Última vez ele falou que estava com dor de cabeça, aí eu mandei mensagem pra Priscila. Aí a Priscila, pega uma colher, coloca água e dá pra ele e fala que é remédio. Eu vou fazer isso. Eu dei pra ele, eu falei, Léo, a dor de cabeça passou? Aí ele, Tá passando. Não. não. Aí tá. Depois eu, Léo, e aí, tá melhor? Ele, tô. Mas Quando eu a mãe falei que eu dele não tô chegou, melhor. ele saiu, ele, mãe, a tia Gabi me deu água. A tia Gabi me deu água na colher. Aí eu... Quando for assim, A tia quando for Gabi assim fez pinga um isso. negocinho de boldo, 2 gotinhas assim de boldo, pega uma folhinha de boldo. É, isso aí dá sai. 2 gotinhas, que aí vai dar aquele gostinho Eu amargo, tô vira zoando, remédio. Cara, a gente já vai... Priscila, vamos tomar mais o teu tempo, não. Obrigado mais uma vez. Imagina, prazer estar aqui. Eu queria ficar mais umas 2 horas, porque se tratando de assunto de Léo, filho, a gente tem história. Não, o Léo A gente tem história aqui. Não, e é isso. Eu acho que assim, o que a gente tem que deixar de mensagem é... Entenda o seu filho, conheça o seu filho e não impeça ele. Porque quanto mais a gente encegueira, fica, não, isso é normal, vai melhorar, não sei o quê, é a eles que a gente está prejudicando. É verdade. Sempre É isso. procurar saber. É isso. Eu também penso porque assim, em 4 anos de creche, a maior dificuldade que eu vi das crianças que tinha autismo, tinha alguma... Principalmente autismo, né? Foi a demora dos pais aceitarem. Pô. E isso daí foi atrasando. E, poxa, não precisaria estar num grau assim, não sei se a frase certa é essa, não precisaria estar num grau tão alto se tivessem cuidado quando era um pouquinho mais novo, pô. Mas acabaram não fazendo. E nisso aí acaba tendo um trabalho um pouco maior E, assim, pra frente, né? vai ter muito mais porque, como eu falei, até os 4 anos é um nível de desenvolvimento. A criança pega tudo com muita facilidade. Então, o Léo entrou com terapia com 1 ano e 10 meses. E a creche também ajuda muito, né? Lógico. Socializar com outras crianças, porque eu acho que quando a criança é autista, a criança só fica no canto dela, só Não quer teve ficar uma ali. menina que entrou e que ela chegou a um ponto que ela só queria que o Léo fizesse as coisas com ela? É isso. Você às vezes está dentro da sua casa, você dá todo o amor, aquilo não é suficiente para ele. Porque ele precisa, às vezes, ter uma identificação de alguém igual. Né? Não é igual que eu digo com autismo. Eu digo de igual é uma criança da mesma idade, uma criança que vai brincar da mesma forma, né? E não adianta, gente, a criança, quando tá principalmente quando está em casa,
né? Existe muito Foi disso. ele que é assim? Às vezes a criança mais velha é o segundo, né? Existe também uma estatística que o segundo filho é o que geralmente vem com diagnóstico. No caso, o Léo é o segundo do Pablo. Então, assim, estatisticamente também isso tem acontecido bastante. E aí, o que acontece? O irmão mais velho nem sempre tem paciência. Sim. Gente, porque é criança, porque é adolescente, enfim, não é uma crítica a isso. Mas é uma realidade. Na creche, não. Na creche tá todo mundo ali, todo mundo brincando, aquela parceria, agora é sua vez. E tem a coisa do celebrar, que é uma coisa que eu também vejo que sempre acontece, que é importante você... A criança... bota isso aqui, ó. A criança botou aqui. Muito bem! Não importa, ela fez o que ela consegue. Não é fazer o certo, Sim, é fazer sim. o que ela conserta, porque o certo pra você não é o certo pra ela. Então, aos poucos, o desafio é você desenvolver e mostrar pra ela que isso precisa ficar aqui. Mas é um processo, entendeu? Verdade. É isso. Eu não quis sair. Léo, você quer encerrar aqui o podcast? Senta ali pra gente conversar, pra você ir embora, pra você dar Fala tchau com pro as povo. pessoas aqui, vem cá, fala aqui. Manda aí sua não, mensagem. agora você tem que Agora, falar. a parte, agora é o Quem momento é? da revelação. Quem é a sua tia favorita da creche? Quê? Pode falar que é a tia Gabi. medo. Pode falar. Fala aí, Quem não, é? não. Quem é a sua tia favorita da creche, Quem é a Léo? melhor tia da creche? Sônia? Não. Tá doido? Quem é Sônia? A minha amiga. Não, Sônia é sua avó. Quem é a melhor tia? Tia A tia Gabi? da creche. Não, não influencia não tenta influenciar Gabi! não. Não, calma aí, Léo, vamos com calma, tá? De todas as tias que tem lá na creche, de todas. Qual a tia mais Aqui, ó. legal? De todas, De todas? de todas, É. Léo. Eu vou mesmo de surpresa. Vai merecer, mas quem é a Isso. tia mais legal? Quem é a tia mais legal da creche? Tia Batista. Tia Patrícia, que isso, hein, Patrícia? Estourou Patrícia, hoje agora! ninguém vai dormir. Por que a tia Patrícia Por era que a que tia mais legal da creche? Patrícia é a mais legal? Por quê? Por quê? É mais legal porque... O que ela faz de legal? Mãe, será que Não, responde. O que a tia Patrícia faz de legal? fazer o papá, o lanche. É a melhor tia da creche, gente. Eu Mas sei que cada é um com isso. seus atributos. A tia Patrícia coloca o cavete de fruta? Coloca frutas. Coloca fruta. Eu não comia fruta, Por quê? porque eu não gosto de fruta. E existe só no caso do Léo também, pra especificar, é uma questão sensorial. Lembra que a mão... Que muitas vezes as mães Ah. gostam apenas de Deixa eu conversar com a rotular. tia Gabi. Eu vou fechar. As mães gostam muito de rotular assim, ele não come, não sei o quê. O Leonardo dele é um caso sensorial, é uma aversão que ele tem à fruta, de verdade. E o que você mais gostava de fazer na creche? Sabia que eu não gosto de manga? Você não Eu sei. gosta? Do mamão? Eu sei. Mas você agora vai Gostava comer do por quê? pula-pula. Por quê? Porque você tem quantos Vai tá anos? chateado. Por que é 8 muito anos. importante? Porque você precisa crescer saudável. É ficar gostoso. E o tio Pedro tirou o pula-pula? Não toca nesse Não, assunto. é que eu Priscila. quebrei bula-bula da Não creche. toca nesse assunto. Eu quebrei bula-bula da creche, aí o Ítalo substituiu também. Você quebrou o pula-pula? Você e o Ítalo? Vocês deram um prejuízo pro tio Pedro? O Pedro não comprou outro bula-bula? Não Mas comprou, não é tá vendo? possível. Como que você vai pegar no bula-bula nem outro baquinho? Pois é, como que vai fazer? E agora? Ô, tio Pedro, você vai comprar o bula-bula onde? Lá em Nova Iguaçu. E você vai é o voltar? Nova Iguaçu? Você vai voltar lá pra creche? Você vai voltar? Não, porque eu já tomei maior. Ele tá Eu vou pra maior. outra escola. Mas quem vai tomar conta dos bebês agora? Você tem que falar com as mães pra botar as crianças do seu Então, tamanho olha lá. só. Fala ali pra aquela é que eu vou câmera pra ali, outra ó. escola. Fala ali, ó. Fala ali pra aquela câmera ali, ó. Fala assim, ó, crianças grandes, venham estudar na creche. Crianças que entram na creche. Aí, ó. Pronto, gente, tá aí o apelo. O meu filho Já fez só o quer marketing. que tenha criança da idade dele na Isso, creche. É pô. só isso que ele quer. Priscila, mais uma vez, Ó, obrigado. imagina, Pedro, É Gabi, muito obrigada. legal. Quando a gente criou esse quadro, esse podcast, né? Um desses nossos quadros, era principalmente da gente trazer a nossa função aqui principal é essa, trazer visões diferentes Sim. para a mesma situação. Porque o que eu percebi ao longo desses 4 anos que todo mundo tem uma visão diferente em relação à creche, à escola, à maternidade, à paternidade e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse tipo de assunto é um tabu muito grande
E eu sei que tem um peso muito grande também para os pais. E nada melhor do que uma pessoa que, pô, tem toda a propriedade para estar falando, que vai além vivência, né? dos Propriedade de diagnósticos, vivência, pelo amor de vai Deus. além lá dos diagnósticos, não, mas eu acho que vai muito além dos diagnósticos, porque Sim. o diagnóstico ele é um papel, né, cara? E assim, a vivência do dia a dia, Mas não e principalmente com o trabalho que vocês fizeram, pô. Não, inclusive eu tenho um papel dizendo que ele não falaria, né? É por isso que eu tô falando. Uma vez eu conversei com o Pablo. Eu e tenho, ele tá falando sobre guardado isso. lá igual Aí, troféu. ele não falando. Né? Vocês viram como é. Então, assim, é não se apegar a rótulos, conhecer o seu filho. Por isso que eu deixei bem claro isso. É você conhecer o seu filho. Eu, é claro que quando eu recebi o laudo que ele não voltaria a falar depois do... Eu fui procurar uma fono que era especializada em ensinar a criança a se comunicar por gesto. Aí ela falou assim, mas quem disse que essa criança não vai falar? Calma, essa criança só tá travada. E não deu outra. Com 3 meses o Leonardo tava falando. É lógico, 6 anos depois, você acha que com qual fono que ele tá? Com a mesma. Não tiro por nada. Agora tem que dar uma reduzida, né? É, Agora fazer o Eu já caminho falei pra reverso. ela, eu já falei pra ela que agora... Vamos fazer o caminho Não, e reverso agora a gente agora. tá na fase Vamos dar uma de travada. que tem que segurar um pouco a impulsividade da resposta. Ele É igual responde tipo ela, muito. né? Sai fora, sai daqui, por favor. Então assim, você não pode virar e falar assim, não fala isso, porque ele pode pegar o não fala e absorver aquilo. E travar. E travar de novo. Então é todo um... Tudo um cuidado. Aí por isso que às vezes fala assim, ó, essa mãe não dá educação, a criança manda sair e ela não responde nada. Pega o dedinho e não vamos fazer o que não devemos. Dedo não é para apontar. Então a gente tem visto muito isso. Então esse que é o apelo que eu quero deixar aí para quem assistir, Não, tá ótimo. para não levar adiante essas coisas. Pro pessoal que tá assistindo aí, muito obrigado por ter assistido a gente ter aqui. O pessoal que tá assistindo pelo YouTube agora. Toda terça aí? Quarta e quinta, né? Isso. Toda- Ou quarta ou quinta. Toda quarta e quinta, semanalmente. A gente tá ao vivo aqui pelo Facebook E pelo Instagram. e pelo Instagram. Então, se você Cadê quiser sua amarela? assistir os nossos episódios ao vivo, é só acompanhar a gente aí no Instagram, que tá seguindo, que a gente sempre tá colocando lá nos stories, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o like e de deixar o seu comentário com sugestões de mais assuntos que a gente pode estar trazendo pra cá. Priscila, onde que o povo te acha? Então, mas me achar... Outro dia a gente vai trazer esse outro lado aí, porque a É, gente falou porque- da Priscila mãe. Isso aí. Outro dia a gente vai trazer pra falar da Priscila empreendedora. Isso, Tá? porque aí, como empreendedora, as pessoas podem me achar na página do Instagram, né, que é o a.pri.martins, que é esse que tá na live também do Instagram, que tá passando ali, e meu Facebook é Pri Martins, Uhum. tá? Eu também tô aí, só procurar pelo próprio Facebook da creche tem. Não, tá ótimo então. Algum recado? Matrículas abertas para 2023. Léo, quer dar um tchau pro pessoal? Então, Aqui, ó, olha ali pra aquela câmera ali, ó, aqui, chega pra trás. isso, dá um tchau pro pessoal Como é aí, que Léo. fala assim? Fica com Deus. Fica com Deus. Ah, Em nome de Jesus. Amém. amém! Priscila, muito obrigado. Obrigada, gente. Pessoal, Parabéns pela atitude muito também, obrigado. pela iniciativa. A gente precisa muito disso. Tá? E pessoal, tchau, tchau. Tchau. E até a próxima. Tchau! Até a próxima. Encerrou? Esse rádio vai cair? Vai!